O segundo ponto é a eleição incondicional, que é o... Quando mencionamos a eleição de Deus, os incrédulos torcem o nariz. Soa como um absurdo, como loucura. Como Deus poderia eleger alguns e outros não? Muitos evangélicos que se dizem crentes, pensam da mesma forma. Mas o que importa é a verdade que a Bíblia mostra. Porque concordando ou não, a verdade continua sendo a verdade. E Deus é a verdade. E não muda. Nós faremos nosso estudo a partir de Romanos 8, capítulo 8, do versículo 28 ao 34, que eu vou ler agora. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. No 29. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. 31. Portanto, que poderemos dizer diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? 33. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Começar nosso estudo por esse versículo é muito importante, pelo fato dele ser usado para argumentar contra a eleição incondicional. Então, aqueles que não acreditam na eleição de Deus, na eleição incondicional, usam também esse mesmo trecho, nesse mesmo período que eu li da Bíblia, para contestar contra. Porque o trecho que menciona aos que antemão conheceu, remete à onisciência de Deus. Sendo assim, ele, Deus, elege os seus pelo conhecimento antecipado da fé que seria produzida no ímpio, sem a ação da graça irresistível, mas sim pela ação de seu livre arbítrio. Desta forma, Deus o vê de antemão e o elege ao status de filho. Bem, a base deste argumento é muito tendenciosa, pois ignora, inicialmente, 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto é a soberania de Deus. A Bíblia ensina que Deus é soberano e faz tudo o que lhe apraz. E tem muitos versículos para nós usarmos aqui como exemplo. Alguns deles são os seguintes: Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, Mateus, capítulo 10, do 29 ao 31, 1 Timóteo, capítulo 6, do 15 ao 16, Salmo 68, versículo 20, Salmo 115, versículo 3, Jó, capítulo 23, versículo 13, Lamentações, capítulo 3, do 37 ao 38, João, capítulo 6, do 37 ao 40, Efésios, capítulo 1, do 9 ao 10, Romanos 8, 27, e Efésios 1, capítulo 1, do 4 ao 6. Com certeza tem mais, mas isso aqui é suficiente para o nosso estudo. O segundo ponto está no contexto em que se encontra o versículo 29, que nós lemos. Pois não podemos isolá-lo dos demais. O versículo 30 diz que Deus chama e justifica aos que chama. O chamado não é a pregação, pois ela é feita a todos os povos. A pregação é o meio pelo qual acontece o chamado que regenera o coração do ímpio. E isso não acontece com todos os que ouvem a pregação do Evangelho, mas somente com os eleitos de Deus justificados.
O fato de Deus conhecer de antemão aqueles que irão à fé pelo seu próprio livre-arbítrio nos remete a uma situação em que Deus não pode agir pela sua soberania, pois depende da vontade alheia à sua. E isso, obviamente, não é possível. Portanto, quando Deus olha para o futuro e vê aqueles que pela fé foram chamados, Ele está vendo a sua própria ação, a sua própria obra. Aqueles que Ele escolheu de forma soberana e incondicional, pois estávamos mortos espiritualmente. Vários textos atestam a soberana vontade de Deus em sua escolha incondicional. Gênesis 18, capítulo 18, versículo 19, Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Amós, capítulo 3, versículo 2. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8, mostra o que aconteceu com a eleição de Israel. Aconteceu conosco também. Da mesma forma como Deus elegeu Israel, também nos elege, de forma incondicional. Deus fez isso na eternidade. Portanto, a única fonte da nossa salvação é o próprio Deus. Nós somos beneficiários da eleição incondicional de Deus.